Bom dia, meus amores. Bom dia para quem vai entrar ao vivo com a gente. E boa tarde, boa noite para quem for assistir essa live depois, porque ela vai ficar gravada. Hoje a gente está fazendo uma live, eu e a Débora. Eu vou querendo participar. A gente vai falar sobre o 9º e o 10º capítulo desse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, que a gente tem feito nessa série de lives, capítulo por capítulo, pra gente comentar sobre as maravilhas desse livro. Gente, olha, essa live de hoje, eu acho que ela complementa muito a última. E ela é pra quem quer mudar de vida, hein? Vou chamar a Dé aqui. Dé, acho que você tem que pedir, né? Aí. Bom dia! Agora eu entrei. Bom dia. Minha amiga, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem, o Luiz tá querendo participar, ó. Deixa ele. Luiz sabe muito mais que a gente, sem dúvidas. Sabe, ele faz parte de tudo. Faz. Não, e aqui, e esse capítulo 10, que loucura, eu queria tatuar ele. Eu falei, ué, por que a gente não leu ele antes? Gente, que capítulo maravilhoso. Meu Deus. Eu acho que ele complementa muito a última live que a gente fez sobre a questão da imagem. Aham, E ele tem tudo a ver com aqueles ensinamentos que a gente estava conversando das últimas vezes, né? Nós duas, assim, sobre aham, a se tornar quem você quer ser, né? exatamente. Tá dando só um pouquinho de delay pra mim. Você tá me escutando bem? Tô. Ah, Deixa beleza. eu ir melhor. Peraí. Pronto, vamos ver se agora fica melhor. Se o áudio tá fluido. Melhorou? Dá uma Acho, olhadinha se acho melhorou. que melhorou. Acho que melhorou. Então vamos assim. Não, é impressionante a sincronicidade do campo, né? Porque tudo que nós conversamos ao longo da semana, de questões pessoais nossas, questões que nós vemos nos nossos atendimentos, temas assim, né? O capítulo 10 chega e fala assim: pronto, toma aqui, ó. É isso. Que a questão do tempo, né, que a gente tá deixando entre uma live e outra. Talvez Aham. que lido esse capítulo antes, ele não faria tanto igual agora. Ele não ia chegar da forma que ele chegou. Sem dúvidas. Quando eu tava reassistindo, né, reouvindo agora o capítulo pela manhã também, tinha um comentário assim, revendo pela terceira vez e ainda muito surpresa, porque e até entra no assunto que nós conversamos, né? Quando a gente fala de mudança de realidade, criação de uma nova realidade, necessariamente passa por uma transformação consciencial. E nós não transformamos a consciência na potência máxima que ela tem para ser transformada. Bom dia. É, lendo ou um livro ou assistindo um vídeo pela primeira vez, é um trabalho muito profundo de transformação. É, e é a questão que eu acho que pelo que eu percebo, é o que as pessoas menos falam, esse ponto que ele traz, é o que as pessoas menos falam, e é um dos pontos mais importantes do processo de reprogramação. Aham. Já se tornar essa pessoa que você quer ser. Nesse capítulo, ele fala para quem está assistindo e quem vai assistir depois, fala sobre. É uma meditação que ele traz. Bom dia, amada. Bom dia, Adri. É um capítulo que ele fala sobre. Estão caminhando, uma meditação que ele tem. Inclusive, ele disponibilizou essa meditação gratuita no site dele. Olha, não E no sabia. abril ele vai fazer uma coisa global, assim, meditação caminhando global. É tipo um movimento que ele está fazendo para todo mundo no dia 21 de abril fazer essa meditação. Então já Uau! fica a dica para baixar a meditação. Tem como baixar em português e tem uma parte onde ele explica sobre a voz da meditação e tem depois o áudio da meditação. E aí ele fala que quando a gente está sentado meditando, que né, nos outros, para quem não assistiu as outras lives que a gente, os outros capítulos depois tá tudo gravado. E ele fala sobre a meditação sentada, né? Sobre a gente estar com o campo ali sentada.
expandir essa energia, mas tudo sentada. E ele Aham. percebe que muitas vezes, quando a pessoa levanta da meditação e vai viver a vida dela, e ela muito facilmente se desconecta dessa frequência, ela Sim. atrasa o processo de transformação e o processo de manifestação da pessoa. Aham. Então, essa meditação andando para que a gente crie o hábito de caminhar em um outro estado, de uma forma mais Sim. leve também para o nosso dia a dia, para a hora que a gente estiver as nossas atividades, essa energia também, e a gente passe mais tempo do nosso dia nessa frequência, né, Dé? Sim. Eu acho muito bom ler e reler esse tipo de conteúdo, porque para nossa consciência materialista aqui, tem muitos milênios, né? A maior parte do tempo nós estamos pensando focadas em matéria, fica parecendo até misticismo, assim, fica parecendo fantasioso que você vai se colocar numa nova frequência e aí a sua realidade física vai se adequar àquele novo estado de vibração. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se joga, principalmente na experiência, gente. O mais legal das nossas lives também é que no início nós tínhamos experiências muito diferentes. Então, a gente vai experienciando e contando o que nós vamos sentindo e percebendo no processo de transformação. Não adianta só a gente buscar conhecimento e compreensão se eu não aplicar, e não adianta eu ter uma vibração super alta se eu não buscar compreensão também. É sempre um novo plano, não nem como um projeto, mas um novo alvo de realidade. O que eu escolho criar para mim enquanto eu vou criando, cuidando da minha energia. E essa meditação é muito boa, assim, porque nos lembra o quanto sentados ou em pé, como ele cita, como a Rô trouxe. Se nós criarmos na consciência um estado vibratório diferente e sustentarmos isso durante um tempo, é como se nós fôssemos abrindo portas de novas possibilidades, de novos mundos mesmo, literalmente, que antes estavam fechadas porque nós não tínhamos essa chave, que é a nossa vibração. Sim. E eu, há uns meses atrás, assim, eu me coloquei no desafio de sustentar a energia de sustentar, não oscilar. A intenção era não oscilar. É, era isso, entendeu? Vamos ver É só isso que eu quero, não oscilar. isso. E uma semana, eu vou ficar uma semana sem oscilar. E aí, quando eu fiquei uma semana, eu falei, uau, fiquei uma semana, vou ficar mais uma semana, então, sem oscilar. E, gente, quando eu vi, eu tava oscilando muito pouco. Eu comecei a oscilar muito pouco. Comecei a, assim, sei lá, depois de um mês eu comecei a dar uma balançada. Uhum. E o que acontece quando a gente sustenta a vibração é surreal. É. É a transformação. Eu até gravei um podcast, um episódio do podcast falando sobre isso. E eu ainda falei assim, faz o teste, você não tem nada a perder. Uhum. Faz o teste de uma semana. E aí, se der uma semana, você fala, mais uma semana então agora. E observa como que a sua vida vai mudar. Porque o que mais eu percebo que o maior desafio não é a gente se alinhar a uma frequência, mas é a gente sustentar. Uhum. O capítulo 10 traz isso muito bem explicado, o quanto é, e aí entra a parte da compreensão. Se nós não entendermos mesmo racionalmente o processo de sustentação de uma nova frequência vibratória, de uma nova realidade, a gente vai cair em lamúria como os judeus no deserto. Porque se você olhar para a sua realidade física, não se lembrar que existem infinitos mundos de possibilidade e as meditações são uma das ferramentas de alteração de consciência para transformar as nossas chaves, né, de abertura dessas novas portas, parece coisa de maluco mesmo, gente. E é por isso que as pessoas não fazem, né, Rô? Porque falar, ah, gente, eu vou ficar sentado aqui para eu criar um campo de quê? Por isso é tão importante a gente insistir nessa abertura de percepção, como ele nos conta no capítulo 10, para que eu perceba, ó, ah, não, agora eu reconheço que eu sentei aqui para meditar e eu estou enfrentando um processo de resistência porque o meu corpo ainda está viciado mesmo em neuroquímicas de muito mais contração e muito mais desespero. Então eu estou passando por um processo de detox, literalmente. Então eu me alegro dentro disso e só insisto, sem entrar mais, como é até que ele cita, nas ansiedades de achar que não estamos conseguindo ou de quem nós somos, que impedem e afastam mais ainda outras realidades mais de vibração mais alta, né? Sim. E
eu acho que é o Neville Goddard que ele fala muito sobre a lei da suposição. É suposição? Porque em inglês é assumption. Eu acho que é Ai, amiga, suposição. não sei. E ele fala exatamente sobre isso, sobre assim, como seria, você seria quando você já alcançasse isso que você quer. Isso. Como que é essa vida que você está querendo? E como que você seria? E como que você falaria? E como que você diria? E como que você frequentaria? Aham. Então, se coloque nessa frequência. E aí que a gente fala muito também, você não olhar para 3D, né? Não olha para a matéria. Porque se você for olhar para sua vida, a vida ainda tá igual. Não teve. Aham. Mas a partir do momento que você começa a se colocar nessa posição, que você começa a se tornar essa pessoa, você tá vibrando aqui. A Aham. sua... Se você subiu mais um pouco, automaticamente a matéria vai acompanhar. Não tem. É lei. Não, é a lei. É É lei, a... é física. É física. Não, você já tem que se tornar É. essas lives, né? Muitas pessoas esperam estar com dinheiro para se sentirem abundantes. Não, amor, você está fazendo errado. Bom Bom dia. dia. É. Porque o dinheiro só vai chegar quando você já estiver se sentindo abundante. Porque se você está vibrando em escassez, como que o dinheiro vai chegar para você? Em relação a tudo. Então, como Aham. você deseja criar, que você deseja ter, vai chegar para você se você não está vibrando na mesma frequência dela. Então, se torne quem você deseja ser. E a gente falou que a gente vai ler depois Quebrando a de Você Mesmo, né, Dé? Que Aham. eu acredito Também não. muito sobre isso nesse livro, porque é É. realmente você é uma pessoa para você criar uma outra. Literalmente. E são várias nuances dentro da nossa consciência, né? Por isso que parece que é leviano, mas não, gente, é um processo muito profundo e individual e intransferível. Um indivíduo diferente tem réguas vibratórias dentro da sua consciência diferentes para vários assuntos. Então, pode ser alguém, por exemplo, que tem dinheiro, criou dinheiro, porque no código da família dele já vem dinheiro, cria dinheiro com muito mais facilidade, porque o programa da realidade dele roda aquilo, e em outras áreas da vida não tem mais facilidade. O importante, a gente ainda vai trazer esse assunto com mais detalhe ainda nessa live, né, Rô? É nós sentarmos com muita humildade e fazer um raio-x. Como é e como está a minha consciência? Como é o meu processo de autorresponsabilidade na minha transformação consciencial? E eu percebo por quê? Tudo que está manifestado é a minha régua. Então, se eu sei que eu tenho um teto financeiro, por exemplo, se eu trocar de frequência, eu vou superar aquele teto financeiro. Se eu sei que nesse processo eu estou caindo nas minhas memórias anteriores, o que que o meu sistema de crenças me diz? Você ainda tem definições que te prendem em estados vibratórios que você não escolhe mais. Então eu falo, beleza, deixa eu dar uma investigada aqui então, me lembrar que eu sou um ser sobrenatural, que eu já sou um ser infinito, e passar por esse processo, como ele diz no capítulo 10 também. Gente, o capítulo 10, sério, escutem e leiam esse capítulo, assim, deixe que essa informação penetre os corpos de vocês. Como ele diz no capítulo 10, assim, que eu vá me unindo cada vez mais, colocando mais energia, mais foco, que é o que expande, no mundo das infinitas possibilidades, num campo de criação. E aí, como a Rô disse, a gente se surpreende pelos infinitos presentes de sincronicidade que começam a acontecer. Mas vamos dar o primeiro passo, vamos sentar e fazer uma meditaçãozinha, vamos sentar e conhecer outra ferramenta que seja, né? Até porque eu acho que o que fica muito distorcido dentro de todo esse aspecto de criação de realidade, de lei da atração, é uma visão de que você tem só então que se conectar com essa frequência. Tá, é isso aqui, ó, como se tornar Isso. sobrenatural. Joy Dispenza. Muitas pessoas interpretam de uma forma errada, né? De que, então é só eu me colocar na frequência e pronto, as coisas vão acontecer e a vida vai mudar. A questão não é que as coisas vão cair do céu, porque eu tenho frequência. Mas, olha aí, gente, participação.
você tem que agir. Só que como que você vai agir? O que eu percebo muito, pelo menos do meu processo, quanto mais eu me alinho, mais ideias eu tenho, Aham. as coisas vão, as oportunidades vão surgindo, as Uhum. situações para que eu faça. Então não Sim. é na vibração da abundância que o dinheiro vai cair no meu colo aqui agora, assim, né? Não é que vai chegar alguém e vai bater na minha porta e vai falar assim, olha, trouxe um dinheiro para você. Pode acontecer, recebo. Mas as ideias, elas vão sendo criadas, a gente vai tendo insights de possibilidades de criar dinheiro, vai surgindo oportunidades de trabalho, vai surgindo mais clientes. Então, as coisas vão acontecendo e a gente tem que agir. Sim. Então, não é ficar na frequência, na vibração e ficar aqui, agora eu vou ficar parada, porque tudo vai dar certo, tudo agora vai acontecer. Uhum. Tem que fazer, que é o que a gente fala muito da energia masculina, né? Da energia yang mesmo, de realmente colocar as coisas em prática. Porque o que eu percebo muito dessa distorção mesmo, de que agora eu vou só sentir e pronto. E não é assim, gente, mas as coisas, quanto mais a gente tem essa frequência, mais insights a gente vai tendo, Uhum. mais vão se apresentando, mais ideias. Então o campo mesmo vai se abrindo, tudo acontece, né? A gente vai realmente tendo para que o campo aconteça e para que essas oportunidades cheguem. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que, a oportunidade tem que aparecer, a gente tem que pegar, né? É. Quando a gente fala do ser para ter, é literalmente uma transformação além da consciência, assim, que a consciência se transforma e o corpo vai se moldar, as ações se moldam aquele novo padrão vibracional. Então é muito simples, assim, se eu tô com uma oportunidade à mesa e eu ainda não agir com a facilidade com que a pessoa que vive o estado de vida, né, que eu tô buscando ageria, eu ainda não me tornei aquilo em totalidade. E tá tudo certo. Desde que você mantenha o processo de transformação dentro do seu tempo e espaço muito bem claro na cabeça, assim, muito mapeado. Ah, isso aqui é um processo de resistência? Ok. Quão mais clareza eu preciso ter para tomar esse passo, para ir para se mover sem me sentir acuado dentro disso? Já que eu sei que tudo é um conjunto de sistemas de definições que está instalado em nós. Tanto na consciência do sutil quanto no corpo, e por isso é tão desafiador. Às vezes a gente fica 30 minutos meditando. Quando a gente começa a transitar dentro desses ensinamentos e, como a Rô disse, da prática, gente, é questão de... Olha só, tem quanto tempo que a gente começou a fazer essas lives? No começo do ano. Só isso? Acho que sim, né? Antes foi dezembro, janeiro. Olha isso. A gente até se perde no tempo. Se vocês pararem para pegar a primeira live, claro, eu e Rô não fazemos só isso aqui. Só isso aqui que eu digo o livro, não é nem a live. Muito pelo contrário, assim, nós olhamos para essas questões e para essa transformação pessoal todos os dias, não só porque trabalhamos com isso, mas porque temos ambições de onde e o que queremos viver, né? Na nossa encarnação aqui, agora. Até mesmo para passar isso dentro do nosso servir. Peguem a primeira live para agora. Em 4 meses, que nós até nos perdemos no tempo, e o capítulo 10 fala muito disso também, quanta transformação vocês percebem que a postura é diferente, as experiências que a gente foi contando, que fomos acessando, são diferentes, e não tem nem 5 meses. Agora, se nós não tivéssemos começado a estudar esse livro, como seria? Percebe que a energia já até se contrai. Esse movimento, ele é muito importante. Isso que você falou, Dé, da gente ter essa clareza e observação, eu acho da a gente ter realmente essa questão da humildade, de olhar para o nosso processo, o que está acontecendo. Porque muitas vezes, gente, as coisas, elas vão dar uma grande bagunçada. E muito Sim. vai ficar doloroso. Chega a doer mesmo. A gente sabe, né? A gente sabe. A gente escuta muitas vezes. Eu tenho certeza que a Dé escuta muito das pessoas que ela atende. Eu escuto muito das pessoas que eu atendo. O quanto, às vezes, ai, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal. A gente sabe o quanto isso é ruim. A gente viveu isso. E volta e meia, dependendo do processo que a gente se depara ainda com essas situações. Mas é tão importante a gente ter essa clareza de olhar para essa situação e falar assim: o que está acontecendo? O que essa Uhum. situação? Por que eu estou achando que eu estou num beco sem saída? Uhum. O que
Estou me colocando nessa situação. Eu acho importante também trazer essa percepção do não é que você é culpado do que está acontecendo com você, mas não é culpa, é autorresponsabilidade. Uhum. Está feito com o lugar que eu estou agora, eu posso mudar isso. Eu posso mudar esse lugar. Então, é trazer a autorresponsabilidade. Por que que eu tô onde eu tô? E o que que eu tô fazendo que não tá legal? E o que que eu preciso fazer para sair daqui? Porque muitas vezes é muito fácil a gente culpar. Bom dia, Bom Rê. dia. É muito fácil a gente culpar o outro, é muito fácil a gente culpar a Taimã, é muito fácil a gente culpar o governo, é muito fácil a gente culpar a economia, é muito fácil a gente culpar Deus, a gente culpar, achar culpados. Isso pra gente é sempre muito fácil. Uhum. Outro, né? Tá acontecendo porque tal coisa. Mas e aí? Como que você pode mudar isso? E o que que você tá fazendo que tá te colocando nessa situação? Então, é muito importante que a gente olhe para isso tudo com essa autorresponsabilidade, né? Não entrar no processo de escapismo no sentido de jogar para o outro, né? Sim. Dentro de tudo isso que nós estamos conversando, e a Rô trouxe agora da autorresponsabilidade, no meu ponto de vista, assim, o primeiro passo para sustentar esse novo conhecimento é quando a gente vai percebendo o que é além da experiência de estar aqui. Quando a gente abre, por isso o livro de Como Se Tornar Sobrenatural é maravilhoso, porque ele vai abrindo o nosso nível de percepção, como se ele soprasse no nosso ouvido assim: querido, querida, você não é só o seu corpo de agora. Existe um campo de energia, o que a gente pode chamar de outras partes da nossa grande alma mesmo, muito maior do que quem você acredita ser, como Débora, por exemplo, trazendo para mim a alta responsabilidade. Então, quando eu consigo perceber como essa lei de causa e efeito se aplica no universo como um todo e na minha vida, todo esse trenzinho, né? Porque também nos ensinaram que isso era 1 para 1. Eu faço X, acontece Y. Não, normalmente para um efeito, várias causas têm que ser construídas para que aquilo se materialize. Por isso que eu tenho que ser aquilo em essência, no sentido de transformação profundo, né? De quem eu me percebo ser. A gente sai do vitimismo. Qualquer que seja, pode ser o maior dos desafios que a vida te endereça. Desde pode ser uma questão de nascimento, ou uma questão que aparentemente uma pessoa que fez grandes causas a vida inteira criou um grande efeito ruim. Mas você acha solução no descansar de perceber esse campo único dentro dessa situação. Então não tem como mais eu culpar outra pessoa quando eu internalizei o ponto de que eu crio a minha realidade. Antes disso, a gente faz pirraça. Antes disso, ainda estamos em uma postura infantil ou imediatista de achar que com algumas sessões, né, amigo, que nós já conversamos também, ou que é o profissional X vai resolver as minhas questões. Não, enquanto nós não virarmos essa chave de ter coluna, de ter postura para encarar a vida desse jeito, sem baixar o olhar, sem ter pena de nós mesmos, entrar numa questão de inferioridade mesmo, qualquer que seja o assunto, gente, não muda. Na verdade, é muito simples. Quando a gente já consegue se olhar de frente e ter o prazer de estar vivo, independente do que se apresenta para mim, independente do que a sociedade pede ou não, já é meio caminho andado. Aí a vida vira pra gente e fala assim: ó, oh, alguém virou a chave, alguém se deu conta. Toma aqui uma chuva de bênçãos, aí você fala, é tanto que a gente fica até assim, não, calma, gente. Calma, me deixa um pouquinho mais de dificuldade, deixa eu passar por isso aqui. Fala que não é, amiga. Total, é a mesma coisa quando a gente está só relacionamento tóxico, só relacionamento ruim, entra num relacionamento super leve, maravilhoso e a gente não sabe lidar. E tem gente que não sustenta um relacionamento leve porque não tá acostumado. Então é a mesma coisa, chega tanta coisa boa, assim que você começa a se trabalhar. Começa a chegar, é igual o professor fala da ressonância, né, amiga? De que no primeiro mês é maravilhoso, começa um tanto de coisa a acontecer e tal. E aí, de repente, tudo trava. Tudo trava. O pé no freio. O pé no freio, é a resistência do ego. O ego fala assim, ué, não tô acostumada com essa vida leve, com essa vida tranquila, com esse tanto de boa. Cadê um probleminha? Cadê uma dificuldade? E aí a gente cria um problema, a gente cria uma dificuldade, a gente se auto-sabota. Porque
isso é uma grande crença, né? Olha, a questão do tem que ser sofrido, né? Tem que. Nossa, meu Deus, a gente gosta de contar história triste, né? De que, nossa, eu a vida inteira lutei, que não sei o quê, e finalmente, depois de muito esforço, Gente, não precisa disso, não. É, É mesmo, mas a gente está tão condicionado a essa vida, a esse estilo, a esse pensamento, que se tá fácil demais, tem até aquele ditado, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia. é. Por que que não pode receber muito? Por que que tem que Aham. sofrer? Por que que não pode ser leve? E aí a gente acaba se sabotando e a gente começa a colocar dificuldade no nosso processo de crescimento, porque tá muito fácil, as coisas estão acontecendo boas demais. Ao invés de a gente pegar essa onda e entrar nela e dar tipo um super salto, né? É. Quando a gente descansa nisso tudo é que a gente consegue perceber que pode sim ir se acostumando, assim. É assumir mesmo, gente, estou desconfortável em ter recebido tanto. Mas eu sei que esse é um processo natural. Eu olho também lá para as ordens da ajuda de pensar, peraí, em que lugar que eu tô aqui? Qual que é a minha análise dentro dessa amizade ou dentro desse relacionamento, num relacionamento de pai e filhos? Qual que é o lugar que o meu piso de experiência já me pede para estar dentro de uma troca de equilíbrio? Normalmente, e é tanto condicionamento, né? Ai, meu Deus, é tanto condicionamento o ditado mesmo que você disse, que tem gerações e gerações que a gente continua, a gente como coletivo, continua repetindo isso e isso transforma os nossos programas da consciência. Então eu vou pegar e vou sentar e vou falar assim, o que que eu acredito sobre isso? Como é que eu me sinto quando eu ganho um presente? Essas são as dicas da realidade de como nós estamos programados em relação a alguma coisa. Como eu me sinto quando alguém me trata com muita gentileza? Como eu me sinto quando eu recebo uma coisa, se eu tenho necessidade de imediatamente devolver aquilo? Ou tudo isso, gente, o corpo então fala. Nós já até conversamos aqui uma vez, eu acho que eu já contei. A segunda vez que eu aumentei o meu valor, o investimento, né, para fazer a minha sessão, eu achei que eu tava nossa, tive que superar grandes coisas para fazer isso. E eu achei que eu já estava deitando, assim, tranquila, que já tinha agora estacionado, já estava estabilizada dentro desse novo aumento. E aí eu fui dizer para um cliente que nem me perguntou o preço, fez a sessão primeiro e depois ele perguntou quanto é. E na hora que eu fui falar, assim, o meu corpo contraiu. Eu falei, ih, qual que é a informação que ainda tem aqui que não alterou os meus níveis de receber para sustentar um valor financeiro maior? Ou dentro disso de um relacionamento, se eu vou já sair para conhecer alguém, né, Rô? Se tem alguém que já tá. Quantas vezes a gente escuta isso? Meu Deus, quantas vezes eu já falei isso, gente? Pode qualquer terra, tira de mim, Deus. Olha aí a responsabilidade. Deixa que eu tire de mim, né? Que já que somos os co-criadores, a gente fala assim, nossa, mas ele é fofo até demais, gente. Muito fofo. Meu Deus do céu. Que é isso? Tem alguma coisa de estranho. Esse homem tá muito estranho. Como não? Quem nunca escutou isso? Quem nunca falou isso? É. E em coisas bobas, gente. A gente acha que são só grandes programas, mas é coisa boba, igual a Dé falou. Disso, de ele é muito. Ah, ele é fofo demais. Alguém vai elogiar sua roupa. Nossa, que roupa bonita. E você fala, ai, baratinha. Ai, Toma aqui, eu te comprei. empresto. Gente, pelo amor de Deus, agradece primeiro, pelo menos. Recebe, né? É. Você pode falar, nossa, comprei ali e tal. Mas a gente tem esse negócio de diminuir. Né? A gente, eu tô falando no coletivo. Eu sei que muita gente não tem, Uhum. né? Graças a Deus. Mas muita gente tem esse programa e é da gente realmente não receber, não recebe elogio. Quantas pessoas você vai fazer um elogio e a pessoa não sabe receber, não sabe onde enfiar a cara? Uhum. A pessoa fala, ai, nossa, tá... cala a boca, fala que tá lindo, obrigada. É. A dificuldade de receber elogio, é a dificuldade de receber um relacionamento tranquilo, um relacionamento leve. Então, Uhum. o grande assunto que o Dr. Joy traz nesse livro é sobre os programas que a gente vive. E tem Sim. como a gente programas da nossa mente. Você se percebe uma pessoa, faz esse exercício, né? Igual a Dé falou, o que você pensa sobre receber elogios, receber presentes? Como que você reage? Como que você responde? Talvez você tenha uma crença aí de não merecimento.
programa rodando aí na sua cabeça de que você merece pouco. Mas é possível você mudar isso. Total. Possível. Você pode trocar esse programa aí, do mesmo jeito que a gente apaga aplicativo do celular, baixa aplicativo novo, você pode mudar isso. É igual a gente está falando. É um processo leve? Pode ser. Mas isso mexe em questões tão profundas da nossa alma, da nossa ancestralidade, do nosso ser, que às vezes pega um pouquinho mais mesmo. E aí a gente tem que sustentar quando o bicho pega, a gente tem que sustentar, olhar para isso e falar, olha, então eu sempre gosto de olhar quando eu tô passando mais complicado assim, eu sempre penso, eu tô passando por alguma transformação. É alguma transformação. É difícil, mãe. É Não é, desafiador, sim. é desafiador. É, de olhar para isso e falar assim, ué, tá incômodo aqui, o que tá acontecendo? Mas então, se eu tô passando por esse momento aqui que tá incomodando, é porque tem uma mudança acontecendo. É. E olhar para isso, entender e falar, então, o que eu preciso fazer para mudar isso? E a Aham. primeira coisa a fazer é mudar os pensamentos no dia a dia. Surgiu aquele pensamento, você percebeu, e aí exige presença, né? Você teve um pensamento, você percebeu, vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Ontem eu recebi um pagamento em dinheiro. Uhum. E eu tava comentando áudio pro Max, falei assim, amor, eu recebi aqui um pagamento em dinheiro, tô com uma nota de 100. Será que você pode me fazer um Pix de 100 e eu te dou a nota? Porque eu não gosto de andar com dinheiro. Ah, olha aí o que eu falei. Gente, na hora eu cancelei o áudio, pode, eu amo andar com dinheiro. Põe R$ 1.000 na carteira. É isso. Eu adoro carteira e dinheiro, deixei o dinheiro lá. Olha Aham. esse... Gente, é na sutileza, é na sutileza. Eu falando que eu não gosto de andar com dinheiro, o dinheiro vai falar, ué, então eu não vou chegar na sua vida, não. Você não gosta de andar É. comigo? E é bom a gente personificar mesmo o dinheiro ou o relacionamento ou um possível parceiro. Aí sim, já pega a dica e já vai para o cancelamento. Para a gente ver o que está programado em nós. Uma coisa que me ajudou muito e me ajuda sempre, porque, gente, são tantas camadas que a gente vai estudando mesmo, se divertindo dentro disso, se apaixonando pelo processo para a gente continuar e realmente sustentar outra realidade. Que essa de não merecimento, ela me pegava assim, em tantas searas, que eu não preciso nem dizer aqui. Quando foi me virando a ficha, inclusive com o auxílio desse livro de Como Se Tornar Sobrenatural, que somos seres multidimensionais e espirituais e que nós já merecemos por graça, que não existe ponto nenhum em essência que te faça ser não merecedor de alguma coisa. Nós percebemos que o não merecimento é até um programa inventado. Por exemplo, nós temos o sentimento de rancor, o sentimento de ódio, mesmo de raiva, que são sentimentos genuínos de ser humano experienciar a terceira dimensão transitando pelas emoções, porque esse é o game que nós estamos vivendo aqui. Ótimo. Agora, o não merecimento, ele não é nem real. A sensação no corpo é real, mas isso surgiu de uma interpretação de uma consciência completamente... Ah, me dá uma palavra aí, amiga, que me fugiu aqui. Uma consciência não alinhada. Boa, como você falou de alinhar. Quando nós nos alinhamos e nos lembramos de onde viemos a nível de alma, essa mentira, essa programação, a energia do não merecimento, porque passar por isso é real, ela se dissolve. Aí eu olho para minha vida e falo assim, gente, logo eu passando por um negócio desse, eu criando esse tipo de experiência, sendo que eu sei que hoje sou sobrenatural e sou o que nós chamamos de filho do Criador, ou um co-criador, a nível de conhecer esse campo único, me jogar nele cada vez mais, você tira o não merecimento de letra. Aí é questão de tempo, e nesse caso do relógio mesmo, para dissolver tudo que ainda nos compõe, que nos impedem de nos enxergar com o máximo de receber. Sim, amiga. Essa questão do não merecimento também veio forte, foi implementada pela questão da igreja, né, das religiões e desse processo. O Neville Goddard também, Uhum. né, ele tem só baseado nas escrituras, né, baseado na Bíblia. Então já fica conhecer o trabalho dele, que é muito incrível. E ele traz uma perspectiva totalmente diferente. E aí a gente começa a entender que a gente merece tudo sim.
Aham. Direito nosso, que Deus colocou tudo à nossa disposição. E tudo, e ele ainda fala a questão do desejo. Desejo, quando a gente surge, quando surge o desejo dentro de nós, já é um sinal que Deus está disponibilizando aquilo ali pra Aham. gente. Já é um nosso por direito. E, gente, se for olhar realmente em questão da Bíblia, várias passagens que falam sobre isso. Bom dia, Naira, amor. Por exemplo, peça e receberás, né? Então, assim, tem várias passagens que comprovam pra gente que tudo é nosso de direito, que a gente merece tudo que a gente deseja. E essa questão que aí né, as religiões, a igreja e tudo, usam muito como manipulação da massa mesmo, como controle das pessoas, coloca Aham. não, de que se você não merece, e aí a gente traz, e por exemplo, até em pequenos atos, assim, eu percebo isso em questão de criança, por exemplo. Quando a criança está fazendo alguma coisa e aí você fala assim, será que você está merecendo? Ela pede alguma coisa. Você acha que você está merecendo? Você acha que você bota ali na criança um programa de não É. merecimento. Uhum. Não, não estou merecendo, não vou ganhar, quero porque eu não estou merecendo. A criança age, já cresce, não merece. Então, é igual eu falei, são coisas que vão instalando na nossa mente e que vão criando todos esses programas e que vão ditando a forma com que a gente vive, que é um processo diário de reprogramação. Sim. É todos os dias. É. E não pense que é porque todos os dias que você tem que olhar para isso que vai se tornar uma coisa pesada. Muito pelo contrário. Quanto mais você olha, mais leve fica. Aham. Foge. E quanto mais a gente não quer olhar, a gente finge que não tem nada acontecendo, mais pesado fica. Porque não Uhum. tem. As coisas começam a cutucar a gente de uma forma insuportável. Até que É. você é obrigada a olhar para isso. Você é Uhum. obrigada a olhar pra isso. Então, por isso que é muito importante essa questão que a Dé trouxe também, da autorresponsabilidade, em questão da gente jogar isso para nós mesmos, e não para um terapeuta, não para quem está buscando. Porque o terapeuta, a gente para conduzir vocês, né, Dê? Para pegar a mão de vocês e falar, olha, o caminho é esse aqui. Mas quem vai lidar com tudo são vocês. Não tem pra... Uhum. Não, né? A gente pode chegar para você e falar, é isso, faz isso, isso. A, a gente tem que descobrir o nosso caminho, o nosso processo e caminhar por conta própria. Uhum. Nós somos autorresponsáveis pelo nosso processo. Então, eu posso jogar no colo de outra pessoa a resolução da minha vida. Mas Uhum. olhar para isso com carinho, olhar para isso e buscar a presença nessa situação, nesse ponto de, ó, falei um negócio aqui, nada a ver, hein? Tem uma crença aqui, tem um programa aqui, peraí, eu vou arrumar isso daqui. A gente vai cada vez mais estando consciente, cada vez mais reprogramando mesmo a nossa mente. Perfeito. No final das contas, nós temos que nos apaixonar por nós mesmos. Uhum. Quando a gente se olha com carinho, aí eu tenho força, eu tenho gana de ir desenvolvendo, me desenvolvendo e me perguntando o que mais é possível dentro da minha consciência, que é isso que a Rô está trazendo. Porque é claro que existiram percalços, gente. Isto é planeta Terra, meus amigos. Entendeu? Bem, welcome to the jungle. Que a maior das felicidades que nós temos é estar aqui, que a gente consegue experienciar a dualidade, coisa que em outras dimensões não existem. Quando a gente não existe, quando a gente se apaixona por esse processo e percebemos que somos autorresponsáveis, como a Rô trouxe, não existe. Ah, eu amei, eu não conheço o Franklin, mas eu já gostei que ele colocou assim. O Franklin é ex-ateu. Maravilhoso, maravilhoso. Amei, Franklin. Tudo a ver com o que nós estamos contando aqui na live, que é como se tornar sobrenatural. O seu exemplo e a sua contribuição com esse comentário foi o melhor. Ele colocou assim, ó, Roberta, é você, tudo bem? O Franklin é exateu. Abração, me adiciona aí no Instagram. Exatamente. Depois, Franklin, você conta pra gente, se você sentir que pode ser contribuição para você também. Olha só, se a gente tem aqui o Franklin dizendo que ele já foi ateu,
necessariamente ele passou por uma transformação de consciência que unificou ele com o todo de novo, para ele se reconhecer como um ser sobrenatural. É isso. Quando a gente se apaixona e tem sede de buscar isso cada vez mais, a vida já ganha outras cores, o meu mundo interno já está transformado. Muitos desses dilemas que nós estamos falando, eles já caem por terra. Franz, eu adorei, Franz. Eu adorei. O exateu é muito bom. E é isso, gente. A gente entender que tudo isso que existe, né? Toda essa possibilidade de criação, ela existe porque a gente faz parte do todo, né? Deus, ele não tá ali sentado numa cadeira olhando e julgando a gente, apontando o dedo. Você tá sendo mal, você tá sendo bom. Esse potencial criativo, né? Dele, fragmentos dele. Então, é óbvio que a gente tem esse potencial criativo. Roberta disse que eu tenho mediunidade. Amo, amo, Franklin. Maravilhoso. Amo. Muito bom você ser exateu. Maravilhoso. Mostra pra gente que a gente tem esse potencial divino dentro de nós. Então, se a gente pensa nisso, gente, nada falta disponível pra gente. Bora se conectar com essa energia, bora reconhecer, para que a gente cada vez mais crie a nossa vida, construa a nossa vida de forma consciente. Porque se a gente está construindo de forma inconsciente o tempo todo, porque a gente está, e você não está criando, então se conecta aí com a sua consciência para que você crie de uma forma consciente. E eu acho importante também falar, Dé, que não existe uma linha, gente, não existe um ponto final, não existe. Então, quando eu chegar aqui, eu vou estar feliz, eu vou estar realizada. A gente tem que aproveitar o dia a dia. A gente tem que aproveitar o caminho, o curso, a jornada. Muito porque bom. A evolução constante. Vai chegar em algum lugar e falar, agora eu estou tranquilo. Não é isso. A gente vai estar sempre buscando mais. Que faz parte do nosso crescimento como alma mesmo. Então, tira o olho lá da frente e a sua vida agora, aproveita agora. Aproveita o que você está construindo agora. E se você não está gostando do que você está construindo, começa a mudar agora, para a semana que vem você tá mais alinhado com a que é. Você vai falar, uau! E aí sempre reconhecendo esse momento agora. Não insatisfeitos, sempre irritados, sempre de mal com a vida, que a gente nunca chegou lá, mas a gente está chegando lá todos os dias, todos. Então é muito importante também essa consciência de não existe linha de chegada, né, Dê? Sim. E muito importante a gente perceber o quanto é o processo que conta. É isso, né? E percebam qual ferramenta dentro disso, o que o corpo expande, qual é o terapeuta que expande, como nós estamos trazendo aqui, para facilitar o processo de vocês. Porque são infinitas ferramentas. Do mesmo jeito que não tem linha de chegada, não tem um caminho único. São infinitas possibilidades de se reconhecer dentro desse novo espaço de consciência. Então, se eu tô enxergando aqui de que esse livro está sendo interessante para mim, eu vou ler e vou colocar em prática. Aí eu vou fazer uma sessão de barras de artes porque o meu corpo me pediu isso. O corpo pede como? Ele se anima. Você tá passando, você para escutar um vídeo. Se eu parei para escutar, tem coisa para mim ali. Simples assim. Sim. E isso é muito legal, né? Essa energia do entusiasmo, né, Dé? E o Bashar fala muito disso. Da gente realmente se conectar com o que traz esse entusiasmo pra gente. Então, é isso. O que te anima? O que te deixa empolgado de ler, de assistir, de acompanhar, de estudar? Então, aí, gente, já tem uma grande chave, um grande sinal, uma seta mostrando para onde você tem que ir. Então, se eu vejo isso, uma sessão de barras, nossa, deve ser legal. Gente, já é um grande sinal ali que ele tem um presente para você. Tem alguma coisa disponível ali para você. Se você está assistindo essa live aqui tem um presente para você hoje. Quais são os presentes que você pode receber nessa live hoje? Exato. Então, quais são os presentes que você pode receber em tudo? O que está disponível para você? E as perguntas, né, que é uma ferramenta do Access também, para a gente sempre trazer essa consciência mesmo. O que está disponível para mim? O que está mais alinhado para mim hoje? Quais são os presentes para mim hoje? Quais são os presentes que tem para mim aqui hoje? Se você vai fazer uma sessão de reiki, o que eu posso receber ali hoje? Quais são os presentes que eu posso receber nessa sessão? Semana foi muito engraçado, porque eu ouvi
em vários atendimentos, assim, nossa, nunca vivenciei isso numa sessão de reiki. Então, assim, olha quantos presentes que a pessoa tá ali recebendo, e não sou eu, mais uma vez, nem pro negativo e nem pro positivo. Não sou eu, terapeuta, que tô ali fazendo reiki, que tô fazendo isso com a pessoa. Ela Aham. se abriu para receber, né? Então, a gente se abra para receber da vida, todo dia. Sim. E o quanto, assim, quando você ressoa com uma pessoa como essa cliente da Rô que foi para receber o reiki dela, tem muito mais do que o reiki ali. Uhum. Aí entra o campo do terapeuta, claro. Nunca é o terapeuta que vai fazer algo por você. Gente, se fosse assim, queridos, eu já tava, ou Tá. fazer, entendeu? Nunca alguém vai fazer algo por você. É impossível, é fisicamente impossível. Mas o terapeuta, ele cria através da energia dele um campo energético que você pode ressoar. É como se fosse você buscar a chave frequencial no campo de outra pessoa que já corporificou aquela consciência. E aí você fica com aquilo no seu mundo e utiliza dessa energia como propulsão para mudar a sua vida. Por isso o reiki é tão diferente de uma pessoa para outra. Uma sessão de barras é tão diferente de uma sessão para outra. É importante que a gente escolha com mais dedicação e cuidado mesmo quem são as pessoas que nós escolhemos para facilitar o nosso processo, né? A seriedade e a qualidade daquele campo de informação funciona. E aí cabe para os nossos colegas terapeutas que também vão assistir isso, para que a gente se mantenha com a coluna ereta de saber que, claro, eu vou me desenvolver cada vez mais, para que o meu campo de informação tenha cada vez mais chaves para os meus clientes utilizarem daquilo, e que ao mesmo tempo eu não estou fazendo na prática, para a vida dele, nada. Eu entrego aquilo ali, simplesmente fui. É isso. É isso. Fica assim então. Nossa, sim, muito presente nessa live, né, amiga? É, Muitas muitas coisas, gente. Ó, escutem muito o capítulo 10, se joguem nessa. Eu ainda vou escutar esse capítulo mais uma vez hoje, que eu escutei ele no 1.5. Ele não é capítulo para escutar em 1.5, ele merece 1.0, bem tranquilinho, bem sentadinha, deixando com que esses códigos vão assentando e frequenciando os nossos corpos, porque é isso que acontece. Lembremos todos, então, de que nós somos, antes de tudo, grandes campos de energia que se interconectam, né? Então, vamos nessa, gente. O que mais é possível que nós nem consideramos ainda. gente, e co-criadores da nossa vida. Então, se sua vida não tá legal, tem como você melhorar, tem como você mudar. Ai, nossa, você falou isso uma coisa? Que eu vi um vídeo do Cadu da CMT, que ele trouxe uma referência do Bob Proctor, que quando a gente entra nessa frase, vou até encerrar minha participação com ela, que é: os nossos resultados falam por nós. Gente, isso é uma libertação e ao mesmo tempo é uma alfinetada. Porque você pode achar que está com a consciência expandida o que for, principalmente quando a gente como coletivo, que estuda a consciência, acha que nós já entendemos alguma coisa. Se a vida não mudou, não entendeu. Porque não corporificou, tá muito racional ainda. E disso eu sei, galera. A mente aqui, ela é bem ativa. Os nossos resultados falam por nós. Então, se jogue na experiência até que os seus resultados, a sua vida, te dê o retorno de tudo que está acontecendo. Olha, Dri, que eu ia falar de você agora. Que bom que você está aqui. Não ia citar seu nome, né? Olha, o VAR da vida são os nossos resultados. Quando a gente vai estar mais alinhada, aí sim, com uma sessão, a gente consegue perceber grande mudança. Drica é uma das minhas clientes que mais tem resultados assim, de infinitos assuntos, porque são anos, e não é porque tem que ser anos de tempo no relógio, não. Mas a dedicação de alinhar a consciência e a humildade de perceber o processo, confiar a transformação interna para o externo, ela é notória. Então, quantas sessões, Drica, nós já fizemos que a gente mexe em alguma coisinha, percebe durante a sessão a transformação do campo, não dá nem uma semana, a realidade física dela já se transformou. É isso, é a disposição, é a abertura, é a dedicação, né, gente? Como qualquer coisa na vida que você queira se tornar bom e que você queira se tornar, né, tudo, né? Você vai fazer um trabalho, você tem que se dedicar para aprender aquilo. Você quer Uhum. tem que se dedicar para aprender aquilo. Então, para você melhorar a sua vida e criar uma vida melhor, você tem que se dedicar a isso, tem que se abrir, tem que receber, tem que estar ali disposta, disponível para tudo que vai chegar, inclusive perrengues. Que delícia.
É isso mesmo. Nós aprendemos muito em estados de contração, principalmente a sair deles o mais rápido possível, Tá? dentro do tempo e espaço, porque ninguém tá aqui para apanhar mais. Já foi, nós já apanhamos muito. Ninguém quer sofrer mais. Chega, chega! Isso. Amiga, muito obrigada. Beijo. Já vou te mandar um áudio pra gente combinar nossas trocas também. Tô doido pra correr minhas barras. Amei. E vamos correr nosso processo também, que a gente também faz nosso dever de casa, viu, gente? E muito bem feito. Beijo. Adrica, o que ainda não se transformou, vou transformar no tempo certo. O que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Perfeito. Perfeito, é isso. Enquanto isso, sejamos felizes curtindo o que a vida já nos apresenta. E comemorando mesmo o quanto nós já nos transformamos, gente, porque não é para brincadeira. O planeta Terra não é de brincadeira, não. Não. A gente tem que se reconhecer. É isso mesmo. Beijo, gente. Bom dia para nós.